Sempre que alguém me pergunta coisas complexas demais, minha mente procura o simples, pois no simples está a verdade. Navalha de Ockham, a resposta mais simples geralmente é a mais correta. Acontece que isso nunca satisfez o ouvinte, que acaba por desconversar para coisas mais banais, como o clima ou um jogo de futebol que eu não assisti, mas que eu sei conversar sobre porque está em toda parte. Nessas horas, lembro de um antigo professor. Ele dizia que eu guardasse as minhas respostas para mim, pois elas só fazem sentido para mim mesmo e que cada um encontre as suas próprias respostas. E de alguma forma, isso sempre acaba me remetendo às aventuras de um Messias indeciso. Houve um Messias que veio à Terra, nascido na Terra Santa de Indiana, criado nos montes místicos depois do Forte Wayne. O mestre aprendeu sobre este mundo nas escolas públicas de Indiana e, ao crescer, em seu ofício de mecânico de automóveis. Mas o mestre conhecia outras terras, outras escolas de outras vidas que tinha vivido. Lembrava-se disso e, lembrando-se, tornou-se sábio e forte, de modo que outros viram a sua força e o procuraram em busca de conselhos. O mestre acreditava que tinha o poder de ajudar a si mesmo e a toda a humanidade, e, acreditando, assim era para ele, de modo que os outros viram o seu poder e o procuraram para se curar de seus problemas e doenças. O mestre acreditava que todo homem deve considerar-se filho de Deus, e acreditando, assim era, e as oficinas e garagem em que trabalhava se empilhavam com aqueles que procuravam a sua sabedoria e o contato com ele. E as ruas de fora ficavam cheias daqueles que desejavam apenas que a sombra de sua passagem pudesse cair sobre eles, modificando as suas vidas. Aconteceu, por causa da multidão, que os vários contramestres e chefes de oficina pediram ao Messias que largasse as ferramentas e seguisse seu caminho, pois havia tanta gente em volta dele que nem ele nem os outros mecânicos conseguiam trabalhar nos automóveis. E assim foi que ele seguiu para os campos, e os que iam com ele começavam a chamá-lo de Messias, o que operava milagres. E como eles acreditaram, assim era. Se sobreviesse uma tempestade enquanto ele falava, nenhuma gota tocava a cabeça de seus ouvintes. A última da multidão ouvia suas palavras tão claramente quanto o primeiro, mesmo que houvesse raios ou trovões no céu, e sempre lhe falava em parábolas. E lhes disse: dentro de nós está o poder do nosso consentimento para a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, liberdade e a escravidão. Somos nós que controlamos isso e não os outros. Um moleiro disse: essas palavras são fáceis em tua boca, mestre, pois é guiado como não somos nós. E não precisa trabalhar como trabalhamos. O homem tem que trabalhar para ganhar a vida neste mundo. E o mestre respondeu: uma vez havia uma aldeia de criaturas no fundo do leito de um grande rio cristalino. A correnteza do rio passava silenciosamente por cima de todos eles, jovens e velhos, ricos e pobres, bons e maus. A corrente seguia o seu caminho, só conhecendo o próprio ser cristalino. Cada criatura, ao seu modo, se agarrava fortemente às plantas e pedras do leito do rio, pois agarrar-se era o seu modo de vida, e resistir à corrente era o que cada um tinha aprendido desde que nascera. Mas uma das criaturas disse por fim: estou farto de me agarrar. Embora não possa ver com meus próprios olhos, espero que a correnteza saiba para onde está indo. Vou soltar-me e deixar que ela me leve para onde quiser. Se me agarrar, morrerei de tédio. As outras criaturas riram-se e disseram: louco, se você se soltar, essa corrente que você adora o lançará despedaçado sobre as pedras, e a sua morte será mais rápida do que a causada pelo tédio. Mas aquele não lhes deu ouvido, e respirando fundo, soltou-se, e imediatamente foi lançado e despedaçado pela correnteza sobre as pedras. Mas com o tempo, como ele se recusasse a tornar-se a agarrar, a corrente o levou, livrando-o do fundo, e ele não se machucou nem se magoou mais.
E as criaturas mais abaixo do rio, para quem ele era um estranho, exclamavam: "Vejam, é um milagre! Uma criatura como nós e no entanto voa! Vejam, é o Messias que chegou para nos salvar!" E aquele que foi carregado pela correnteza disse: "Não sou mais Messias do que vocês. O rio tem o prazer de nos erguer à liberdade, se ousarmos nos soltar. O nosso verdadeiro trabalho é essa viagem, essa aventura." No entanto, cada vez exclamavam mais: "Salvador!" enquanto se agarravam às pedras. Quando tornaram a olhar, ele se fora, e eles ficaram sozinhos, inventando lendas sobre um Salvador. Quando viu que a multidão cada vez o seguia mais de perto, mais terrível do que nunca, quando viu que insistiam para que ele os curasse sem descanso, e sempre os alimentasse com seus milagres e aprendesse por eles e vivesse suas vidas, foi sozinho para o topo do morro e rezou. E disse em seu íntimo: "Ser infinito radioso, se for a tua vontade, deixa que esta taça passe de minhas mãos. Deixa-me pôr de lado esta tarefa impossível. Não posso viver a vida de outra alma. No entanto, 10.000 me imploram a vida. Sinto ter permitido que tudo isso acontecesse. Se for a tua vontade, deixa-me voltar aos motores e às ferramentas e viver como os outros homens." E uma voz lhe falou no topo do morro, uma vez que não era de homem nem de mulher, nem forte nem fraca, uma voz infinitamente bondosa que lhe disse: "Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Pois o que for a tua vontade será a minha vontade para ti. Segue teu caminho e ser feliz na terra." E ao ouvir aquilo, o mestre alegrou-se, deu graças e desceu de cima do morro cantarolando uma cançãozinha de mecânico. E quando a turba o atormentava com seus males, implorando que os curasse, aprendesse por eles, os alimentasse constantemente com a sua compreensão e os divertisse sempre com suas maravilhas, ele sorriu para a multidão e disse amavelmente: "Eu desisto." Por um momento a multidão ficou muda de espanto, e ele lhes falou: "Se um homem dissesse a Deus que o que mais queria, mais que tudo, era auxiliar o mundo sofredor, fosse qual fosse o preço para si, e Deus lhe respondesse o que devia fazer, o homem deveria fazer o que foi lhe ordenado?" "Pois claro, mestre," exclamaram, "devia ser para ele um prazer sofrer as torturas do próprio inferno se Deus lhe pedisse. Não importa quais fossem essas torturas, nem a dificuldade da tarefa, seria uma honra ser enforcado, uma glória ser pregado em uma árvore e queimado. Se fosse isso que Deus lhe pedisse," disseram eles. "E o que fariam vocês?" perguntou o mestre à multidão. "Se Deus lhe falasse diretamente em pessoa e dissesse: ordeno que seja feliz no mundo enquanto viveres, o que fariam então?" E a multidão calou-se, e nenhuma voz ou som foi ouvido sobre aqueles morros e pelos vales. E o mestre disse: "No caminho de nossa felicidade encontraremos o conhecimento para o qual escolhemos esta vida. E é assim que aprendi hoje, e prefiro deixá-los agora para seguirem o seu caminho." E seguiu o seu caminho no meio da multidão, e voltou para o mundo dos homens e dos motores. Mas foi sua própria voz que falou: seja feita a sua vontade, siga o seu próprio caminho, pra ser feliz de verdade. E aquela voz foi ouvida por sobre morros e vales, ante ao Messias de fato, que jamais quis ser adorado. Briazini on the beat.